Foco no Afeto de número 330. Tema de hoje: você afasta as pessoas de você? É uma pergunta interessante, não é? A gente se fazer essa pergunta periodicamente. A gente não percebe, mas está afastando. Às vezes a gente não percebe o que está fazendo. Em geral, assim, está afastando. A gente não percebe o que está fazendo, não percebe o que está acontecendo, não é? Às vezes a gente acha que os outros têm a obrigação de aguentar os nossos podres e a gente fica o tempo todo reclamando da vida, pega todo mundo para descarga de detrito emocional e para sugar energia, muitas vezes fazendo isso sem perceber. Em geral é sem perceber, não é? Aí você vai ficando cada vez mais sozinho, Às vezes você encontra com a pessoa e você usa boa parte do tempo para criticar, para descer o pau nessa pessoa, ou pela frente, ou por trás. Você encontra outra pessoa e fica descendo o pau em outra pessoa. Ou seja, você tem uma relação tóxica com você mesmo e com as outras pessoas. E claro, não percebe. A intenção desse vídeo aqui é que a gente venha a perceber. É um convite à reflexão para que a gente perceba o que está acontecendo, pelo menos avente a hipótese de estarmos afastando as pessoas, se elas estão um tanto distanciadas da gente, ok? A questão que eu entendo como básica do afastamento das pessoas em relação a gente, nós sermos o agente afastador de pessoas, está no desrespeito ao espaço pessoal. Então eu recomendo que ao assistir esse vídeo, quando terminar o vídeo, você pode parar o vídeo agora, vai lá na minha lista de vídeos, no playlist de vídeos, videoaulas aqui do YouTube, e assista ao meu vídeo Espaço Pessoal. É importante que você assista esse vídeo como complemento do que nós estamos falando aqui. Ou se você já viu, você pode ver esse vídeo aqui tranquilamente, você vai entender a sequência, ok? Esse vídeo aqui, ele sobrevive independente daquele lá, mas os dois juntos fecham melhor a questão, tá? Então, no meu entender, eu estava dizendo que no meu entender, a questão central em relação ao afastamento das pessoas da gente, quando a gente afasta as pessoas da gente, é porque a gente incorre em desrespeito ao espaço pessoal. E aí entra uma questão muito complexa, no meu entender. Por quê? A gente aprende que o respeito ao espaço pessoal, dentro da cultura da gente, é você não se meter na vida do outro, você não ficar dando palpite na vida do outro sem o outro pedir opinião, é você, se você quer falar alguma coisa para o outro, você pede a permissão de fazer uma sugestão, sujeito ao outro dizer sim ou não e você respeitar esta posição do outro, não é? Agora, gente, existe uma multiplicidade, uma diversidade cultural imensa, principalmente quando a gente vive em metrópoles, ou principalmente também quando a gente vive num país que é muito rico em etnias. E aí você tem vertentes culturais muito diferentes. Você tem muitas vertentes religiosas, ok? Não é só a cultural, você tem gente que vem de todos os cantos do mundo, mas também de diversas, isso quer dizer culturas do mundo, mas de diversos credos religiosos também, uns mais radicais, outros fundamentalistas, outros bem abertos, não é? Outros com crenças muito fixas e inflexíveis. Então aí é preciso que a gente coloque um treco chamado empatia em ação, para a gente não incorrer em invasão do espaço pessoal. Numa expressão bem curta, é muito louco isso, porque a gente tem que ficar o tempo todo usando empatia. Bom, você está numa rodinha, tem o pessoal ali falando sobre religião, de repente você acha uma determinada postura de uma religião radical, aí você nem sabe que tem uma pessoa ali que é adepta daquela religião, você pega e solta, não, porque isso é muito radical e tal, a pessoa pode se ofender. Aí ela se sente invadida, você eventualmente até nem invadiu, você não sabia, não é? Por isso que é importante você ter uma noção mínima daquilo que muita gente tem preconceito em relação a isto, que é a tal da etiqueta. A etiqueta é usada, tem um mau uso e tem o uso extremamente saudável. Aquilo para o que a etiqueta foi inventada é um negócio muito bacana, é muito legal para facilitar a relação entre as pessoas, para desenvolver, para alertar, para que as pessoas desenvolvam uma sutileza,
consideração. Eu vou considerar que nesta turminha pode ter gente dessa religião, daquela outra. Eu vou considerar aqui que tem pessoas que são adeptas de multiplicidade de gênero, tem gente aqui que não é, tem gente que é radical. Então eu vou considerar uma série de coisas antes de emitir uma opinião, fazer um comentário, se eu não conheço bem as pessoas. Ok? Porque enquanto eu não conheço, quando o contato é a priori, é um contato inicial, quando é um contato... Está acontecendo ali, o primeiro contato, é importante que se tenham essas sutilezas. Senão aí a gente acaba afastando pessoas. E podem ser contatos interessantes, que esbarraram num desrespeito inicial, numa invasão de espaço pessoal inicial ali, por falta de sutileza da nossa parte, por falta de um entendimento mais apurado e saudável da bendita etiqueta, que pode ser vivida de uma forma maldita, no sentido de reprimir as pessoas. É quando vai para o excesso, tudo em excesso não é saudável, né? Ok? É importante que se tenha essa sutileza que, se você pega um livro de etiqueta, um livro básico de etiqueta, você vai entender isso com muita facilidade. Muita facilidade. Não é difícil entender isso. Não é que você vai ficar reprimido, que você não pode dar a sua opinião, que você não pode se expressar. Pode, tudo isso aí, mas tem o jeito saudável para que você não afaste pessoas de você. Mas por que eu quero tanta gente perto de mim? Nós precisamos de relacionamentos, isso é básico na espécie humana. Ok? Nós estamos vivendo saudavelmente na medida em que vivemos contatos saudáveis. São nutrientes e nutritivos, são contatos nutritivos, onde a gente troca nutrientes decisivos para a nossa vida. Quando nos relacionamos, ok? A relacionalidade é uma questão básica e primeira da espécie humana. Então, você não vai fazer isso para conquistar pessoas, para manipular pessoas. Você pode até fazer isso num ato psicopático, mas a intenção aqui, pelo menos proposta, não. É uma intenção saudável, para que você se nutra de relações saudáveis, ou da parte saudável das pessoas. Todos nós temos o nosso lado tóxico, nosso lado saudável, não é? Então, esta empatia, esta percepção é extremamente recomendada, saudável, importante, eu diria até prioritária, não é? Ainda mais quando a gente vive num lugar em que existe uma diversidade cultural muito, muito grande. O que é interessante para uma pessoa, para outra não é. De repente tem o descendente de tal povo, ele tem tais preceitos e conceitos. E o de outro povo que está na mesma reunião tem outros conceitos e não sei o que, e preceitos e sei lá, fundamentos e por aí afora. É preciso que haja aquilo que se chama, no sentido saudável da expressão, da tal da diplomacia, tá? Isso tem nada a ver com política. Política é uma outra história. É uma outra história. Eu estou falando numa relação de não business, não de negócios, onde não existe interesse financeiro. O único interesse ali é que haja a possibilidade que a gente facilite o exercício de uma relação amorosa. Então o importante é a gente chegar com jeito, de leve, para que a gente não represente ameaça. E todo mundo fazendo esse esforço para que comece a haver um mínimo de confiança. A confiança só se estabelece num ambiente leve. Num ambiente pesado, agressivo, é muito difícil estabelecer a confiança. Então, com um percentual alto de desconfiança, você não vai muito fundo na troca amorosa entre as pessoas. Percebe onde eu quero chegar? Então, esse desrespeito ao espaço pessoal, que a gente não aprende, a gente aprende, meu Deus do céu, o jeito que a mídia fala é melhor nem ouvir o que tem lá. É melhor você ler um livro sobre comportamento, um livro de qualquer pessoa que fale interessantemente para você sobre comportamento, quando fala sobre espaço pessoal, e você vai ter uma noção. Mas quando a gente não tem noção de espaço pessoal, a gente muitas vezes paga de intolerante, ou mesmo exerce intolerância.
Pagar de intolerante é quando eu eventualmente não fui intolerante, mas aí eu não fui sensível ao outro, não exerci empatia e pronto. E exerci ali um comportamento que para o outro é intolerância, mas não saiu daqui como intolerância. Aí a gente pode dizer, não, mas eu não tenho culpa da cultura da outra pessoa entender isso como intolerância. Culpa não, pesado dizer culpa, não é? Mas é que podendo a gente entender como o outro percebe, como o outro recebe, que é uma sutileza, uma sutilização, um aprimoramento relacional, não é? Já é um upgrade, é mais legal, não é, gente? Porque aí a gente consegue chegar no melhor da pessoa e dar o melhor de nós para a pessoa. A gente consegue trocar num nível mais legal, mais sutil, mais profundo, mais saudável, não é? Então a gente paga de intolerante ou é intolerante mesmo. Eventualmente a gente vai exercer preconceito sim, em alguma piadinha, em algum comentário, se a gente não está perceptivo para a questão do espaço pessoal, a gente vai incorrer sim em ato preconceituoso. E isso é um negócio que pega muito mal. Eu não estou dizendo que você vai ficar mal na fita, não é isso não. É que isso destrói muitas vezes a possibilidade de você viver uma relação saudável, gostosa. Que é uma coisa que a gente, talvez a coisa que a gente mais esteja precisando numa sociedade de uma humanidade que ainda está em estado de praga biológica, ou seja, autodestrutiva, destrutiva em relação semelhante ao meio ambiente, todo mundo bélico. Está todo mundo sedento de amor, e com toda a razão, com todo o fundamento. Então, ainda mais estando todo mundo bélico, aí é que a sutileza precisa ser mais sutil. Aí que a gente precisa caprichar. Mas dá um trabalho. Meu Deus, mas dá até sono, meu Deus do céu. Comunicar dá trabalho. Quem não se dá ao trabalho, trabalha dobrado. Não vamos esquecer disso. Criei essa frase há uns 3 anos, mais ou menos, fruto de uma reflexão parecida com essa. Comunicar dá trabalho. Quem não se dá ao trabalho, trabalha dobrado. Outra coisa na qual a gente vai esbarrar, se não estiver atento empaticamente para o espaço pessoal, é que quando você está com algum problema muito sério, você precisa desabafar mesmo, e você não tem a noção de empatia, não tem o senso de adequação, e eu costumo brincar com essa expressão, porque o senso de adequação é uma coisa extremamente relativa, eu brinco dizendo que é o senso de noção, o senso de subentende-se, mas espero que esteja sendo entendido, né? É a empatia, é a percepção do outro, da circunstância, do momento. De repente você presencia situações, por exemplo, numa reunião, não precisa ser uma festa, uma reunião, tem lá umas 20 pessoas, tem 2 aqui conversando, 3 ali, 4 ali, mais 2 aqui, todo mundo numa relativa animação, e alguém foi perguntado ali sobre como é que está a questão com, sei lá quem, com o seu patrão. Aí a pessoa começa a desabafar. E daqui a pouco ela começa a desabafar histericamente, berrando. Ela já não tinha o tal do senso de noção. Não tinha. Ela está sendo arrebatada pela reatividade. Ela não é mais dona da percepção dela, não tem mais, ela perdeu a percepção dela da circunstância, senso de adequação, meu Deus do céu, zero, não é? Não estou falando que senso de adequação aqui não é senso de repressão, não é repressão, é adequação. O que é adequação? Você está num país, se você fala o idioma daquele país, você é mais entendido, pronto. É basicamente isso aí. Você vai dizer o que você quer dizer, só que no idioma local ali. Fazendo analogia, você está num lugar em que as pessoas estão conversando num determinado tom, ali é a média daquele tom, está todo mundo alegre, se divertindo e tal, e você perde a noção do estar com o outro, de estar na dança relacional daquele grupo que está gostoso, e você sai, você escapa, você fica passageiro da sua reatividade, você começa a desabafar histericamente, e fica um evento na festa. Eu certa vez estava numa festa, quando eu ainda frequentava festas, em que tinha um sujeito muito reativo, extremamente reativo, de um histórico reativo, muito conhecido no ramo dele como uma pessoa muito reativa.
E todo mundo conversando nesse ambiente, que eu estou dizendo assim, nesse ambiente gostosinho e tudo, né? Tinha lá, pela minha conta de hoje, umas 30 pessoas, 40 pessoas, mas um ambiente relativamente grande. E esse sujeito começou a conversar com 2 outros sujeitos mais sensíveis, mais sutis, e esse sujeito nada sensível, não é? E começou a falar mais alto e tal, aí todo mundo entendendo aquilo lá, não estava dando show. De repente o sujeito simula que está pegando uma arma no bolso do paletó e aponta para a cara, e não é arma, é a mão, né? Para a cara de um dos caras, aos berros, dizendo: eu te mato! Ele estava contando uma história, só que o entorno não sabia disso. Os 2 com quem ele estava conversando sabiam que ele estava simulando uma história. É que, nesse caso, esse sujeito, ele queria dar show, ele gosta de dar show, né? Onde ele vai, ele quer dar um showzinho, porque enfim, é a realização de autoafirmação dele. Mas meu Deus do céu, aí daqui a pouco um vai embora, outro vai embora, outro vai embora, começou a esvaziar a reunião, porque o cara, ele perdeu a noção, e o que ele fez? Afastou pessoas. Não sei se isso era um prazer para ele ou não, mas ele atrapalhou o prazer das pessoas ali, não é? É disso que eu estou falando, é dessa sutileza, da empatia, da generosidade, da amorosidade na frente, percebe? Não é só o desabafo, é também eventualmente contar um caso para a pessoa fazer o showzinho dela, já que ela não aparece em lugar nenhum, ela quer dar um jeito de aparecer ali, de se destacar ali, e se destaca pela sombra, pelo lado, vamos dizer assim, o lado negativo, né? E pega mal para a própria pessoa, né? Quando a gente perde a noção, isso é perda de noção de espaço pessoal. Ele pode ter feito isso com muita consciência. Não, o espaço pessoal meu é maior do que o de todo mundo. Eu ocupo o espaço pessoal, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que elas fiquem ofendidas, dane-se as pessoas. Mas aí quem vai querer o convívio com uma pessoa dessa? Quem? Meu Deus, né? Só outro semelhante, só outro que pense parecido, e dependendo da circunstância também, não é? Outra situação também que eu acabei de dizer, que é perda de noção do espaço pessoal quando você desabafa nas pessoas. Aí não é desabafar com as pessoas. Você começa a discutir com a pessoa em relação a alguma coisa que você acha que ela fez de forma errada. De repente ela está falando: eu falei com a minha prima e disse para ela que ela estava muito certa de dizer isso. Aí a pessoa com quem está conversando, com essa criatura está conversando, ela começa a criticar essa criatura porque ela falou tal coisa lá com a prima, e condenando a atitude dessa pessoa por ter falado tal coisa com a prima. E começa a execrar a pessoa aos berros. Ela está desqualificando a pessoa. Lá no fundo ela está desabafando. Uma pessoa só faz isso quando ela perdeu a noção, ela está passageira da reatividade. E começa a desqualificar a pessoa e desqualificar a si própria também, porque está dando um showzinho de horror ali, tornando-se alguém desejável. Ok? Afastando as pessoas dela, inclusive essa criatura. Eventualmente uma pessoa que liga para outra para dizer: olha, eu desmanchei o namoro, e aí está chorando e tal, ele está precisando de um colinho, né? Aí a pessoa do outro lado que recebe a ligação começa a execrar, a acabar com a pessoa que está mal lá, que terminou o tal do namoro. Mas também você fez isso, você não fez aquilo, porque você não sei o que. Nossa, e começa e fala. Deságua todo o ódio, fel que tem guardado dentro de si, achando que está ajudando, fazendo a tal da terapia de choque. A pessoa que está do outro lado estava procurando um colinho, e a pessoa desse lado de cá deu uma cadeira elétrica para a pessoa. Né? Aí eventualmente você presenciou isso e você encontra a pessoa que foi vítima dessa descarga, que estava desabafando do fim do namoro. Aí você fala: olha, eu estava lá, né, do lado, quando a pessoa estava conversando com você, o que aconteceu? Eu falo: nossa, meu Deus do céu, nunca mais desabafo com aquela pessoa, pelo amor de Deus, estava precisando de um colinho, minha Nossa Senhora.
Eu, no fim das contas, estava chorando por causa do que eu estava ouvindo dessa pessoa que estava me desqualificando, e não tanto por causa do rompimento do namoro. O rompimento do namoro virou nenhum problema. Nem deixou de ser um problema. O problema passou a ser o jeito como a pessoa me desqualificou ali, né? Outra coisa, gente, que faz parte da falta de percepção em relação ao espaço pessoal e que faz com que a gente afaste pessoas é a inconfidência. Alguém está conversando com você de algum assunto, ela não falou que é segredo, ela não falou que, olha, por favor, não conta isso para ninguém. Mas você sabe que é uma coisa muito íntima. Ela confiou a você a abertura da intimidade dela. Aí você está lá conversando com ela, digamos que seja numa reuniãozinha dessas, assim, aí chega outra pessoa, claro, aquela que estava contando para você confidências da vida dela, ela para de falar e muda de assunto. Aí de repente você fala, não, mas continua falando, não é? Aí você xingou ele de quê mesmo? Você xingou ele de sacana, não foi isso que você falou pro Zé? Você falou que o Zé é sacana e tal, e a pessoa que chegou é amiga do Zé. Sim, meu Deus, meu Deus. Falta de noção de espaço pessoal ao extremo. Ao extremo. Isso existe, gente. Para muitos que estão aqui me ouvindo agora, podem estar estupefactos. Assim, meu, mas como? Isso daí isso só em filme. Não. Para muitos que estão aqui, muitos que estão aqui sabem que isso acontece. A tal da inconfidência, mas aí na cara. Tem confidência exercida também pelas costas. É fruto da ausência de noção de espaço pessoal. Outra coisa é julgar pessoas. Por exemplo, julgar pessoas. Alguém vem, te conta uma história e você já sai com veredicto. Mau caráter, sacana, 171, não sei o quê, papapá, e dá a sentença, devia morrer mesmo, devia não sei o quê, ser preso, devia isso, devia aquilo. As pessoas ficam de olho. Poxa vida, eu estou falando de uma terceira pessoa aqui que ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Esta que está me ouvindo sai já com o veredicto e a sentença. Eu vou ficar muito esperto para não falar coisas da minha vida pessoal e de mais ninguém. Afastou pessoas. Ausência de noção do espaço pessoal. Se você percebeu que anda afastando as pessoas de você, ou mesmo que as pessoas estão se afastando de você, questione, por favor, o seu comportamento. Não custa nada. Não custa nem que seja para você chegar à conclusão, não tô invadindo espaço de ninguém. De repente, sei lá, eu sou introspectivo, eu tenho pouca conversa, eu não falo, sei lá. Mas eu não estou invadindo espaço de ninguém. Você poderá descobrir outras razões pelas quais você está afastando pessoas, ou razões pelas quais as pessoas estão se afastando de você, mas não em função de um ato destrutivo da sua parte. De qualquer forma, quando você percebe que as pessoas estão se afastando, eu recomendo veementemente, procure uma ajuda, uma terapia, de qualquer tipo, de preferência com alguém que sim, formação acadêmica ou não acadêmica, mas que tenha uma visão mais holística, ligado às terapias integrativas. Você pode fazer uma constelação familiar, um Theta Healing, que eu vivo recomendando aqui, não é? Você deve fazer. Dá uma verificada, sabe? Aquela manutenção que a gente faz com o carro, mas não faz com a gente. Dá uma verificada, como é que está aí, né? Porque se você percebeu que as pessoas estão se afastando, ou que você está com menos amigos, vamos dizer assim. Não é a quantidade, é a qualidade, tá? Você vai fazer essa verificação e pode descobrir que não tem nada de errado com o seu comportamento no sentido dele ser invasivo, destrutivo, ok? Avente a hipótese de que você pode ter um problema. É muito difícil para quem está passageiro da reatividade, está movido pelo ódio 24 horas, é muito difícil essa pessoa aventar a possibilidade dela ter um problema. O problema são os outros. Este mundo maldito, só tem gente estrupícia, só tem gente predadora, só tem gente mau caráter, só tem gente estúpida, mal educada, né?
E aí, eventualmente, você está sendo mal educada ao extremo por não perceber o espaço pessoal alheio, tá? Se você conversa, em geral, se você conversa com as pessoas com o pior que tem de você, você acaba convidando as pessoas a trazerem o pior delas. Aí as suas relações vão ser horríveis. É interessante saber que você é parcialmente responsável pelo clima daquele encontro, pelo teor energético daquele encontro. Você é uma parte importante. Não é 100% responsável ou causador. Não. Mas é pelo menos 50% responsável, causador do clima que está acontecendo ali. No fim das contas, você vai descobrir que você estava desesperada por aceitação porque você se afastou de você mesma. A questão foi essa, você afastou-se de você, não percebeu. E aí começou a ficar sozinha, começou a procurar nos outros objetos de uso para compensação. Com meditação, que eu sempre falo aqui, gente, recomendo veementemente para tudo, inclusive isso. Com meditação e com ajuda certa que eu quero dizer é aquele terapeuta, aquela terapeuta ou aquele sistema terapêutico que você sentiu no teu coração que funciona, é para você. Com aquele sistema, com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, você sentiu afinidade, você se sentiu percebida ali, mais a meditação, você vai se reaproximar de você mesmo e naturalmente vai retornar ao respeito ao espaço pessoal, porque você vai começar a perceber, você vai desenvolver empatia, reconquistar, vai ressuscitar a empatia, vai começar a perceber, claro, antes de mais nada você, de uma forma mais integral, e aí você percebe o outro também, aí fica mais fácil perceber o espaço pessoal do outro e o seu e respeitá-lo. A diversidade cultural não vai ser mais um problema, porque você tem empatia. Você não vai tomar um por todos, ok? E todos por um. Você vai da intolerância à tolerância digna e amorosa. Você vai do preconceito à aceitação das diferenças, porque você estará focado na essência das pessoas. Você vai do desabafo histérico com pessoas à aceitação de um colo amoroso. Você não vai estar mais desesperada. Você não vai mais desabafar nas pessoas, vai desabafar com as pessoas. Com muita percepção para entender o limite desse desabafo. Você vai da inconfidência ao respeito à vida particular dos outros. Você vai da indiscrição à discrição amorosa. Você não vai mais julgar pessoas, você vai aceitá-las como elas são, porque você já está se aceitando como você é. Por que está se aceitando como você é? Porque você está se percebendo como é. Não dá para respeitar o que eu não vejo. Eu medito, eu faço um trabalho terapêutico de autoconhecimento. É claro, eu começo a perceber o que sou. Fica mais fácil eu me aceitar e aceitar, portanto, os outros. Vai sobrar um gigantesco espaço em você para você perceber quem e como são as pessoas. Agora você não mais afastará as pessoas de você. A sua amorosidade as atrairá. A sua empatia trará a percepção da abordagem mais amorosa, caso a caso. Então não tem a turminha, eu vou falar um negócio genérico para a turminha, um negócio genérico que com risco de afetar este ou aquele conceito. Não. Eu vou perceber o caso a caso e procurar o ponto comum com muita sutileza. Aí eu posso fazer uma gracinha, fazer uma piada, principalmente rir de mim mesmo, que é a melhor coisa que a gente faz, rir da gente mesmo, a gente ser o elemento risível. Isto é humor, isto é bom humor, isto é humor. Gozação não tem nada a ver com humor, né? E é exatamente, a pessoa que não tem noção de espaço pessoal é o gozador, que não tem nada a ver com humorista, na minha percepção, que não tem nada a ver com humor. A sua empatia trará a percepção da abordagem mais amorosa caso a caso, porque você estará focada no afeto a você, a tudo e a todos. Foco no afeto.